Olá, prezado aluno, aluna. Nós vamos verificar nessa aula, estudarmos deficiência intelectual, abordagens psicanalítica e epistemologia. Parte 1. Aspectos históricos, conceito e etiologia da deficiência intelectual. Percurso histórico, até para que a gente possa conhecer melhor toda a característica, desse processo. Então, na história da humanidade, a deficiência sempre se fez presente. Desde que nós nos conhecemos, como gente e estando presente em uma sociedade, a deficiência também fez parte dela. Iniciando pela antiguidade, pelo período antigo, não havia cuidados especiais, com relação à deficiência intelectual. Geralmente praticava-se o extermínio sumário. Eles faziam isso com a maior naturalidade. Era uma cultura na antiguidade, no período antigo. Então, na Grécia e na Roma antiga, cultuava-se o corpo, a beleza do corpo, Tinha que ter aí o corpo perfeito, principalmente os homens, que eles eram futuros guerreiros, que iam defender aí a sua pátria. Por isso, a perfeição e o corpo, perfeito tinha que ser mantido dentro daquela sociedade. O bebê que nascesse com alguma normalidade era exterminado, Então, veja só como era uma coisa assim bem agressiva com relação a esse ser humano que nascia com alguma deficiência. Por isso que a gente não encontrava nessas sociedades, tanto na Grécia como em Roma, pessoas com deficiência, porque assim que a criança nascesse, ela era exterminada para não fazer parte daquela sociedade. Os hebreus viam a deficiência física ou sensorial uma espécie de punição divina. As pessoas que nasciam com alguma deficiência, é como se elas recebessem uma punição divina. Deus havia sobre ela mantinha uma punição porque alguma coisa ela tinha feito. Então, e eles eram impedidos, os deficientes, de praticar a religiosidade. Então, em decorrência dessa prática ou dessas deficiências que apareciam. Na Roma Antiga e principalmente em Esparta e Atenas, a lei das 12 tábuas autorizava os patriarcas a matarem seus filhos anormais. Vejam só, isso era quase que legalizado a partir da lei das 12 tábuas, Eles praticavam isso com a maior naturalidade, porque não se podia manter naquela sociedade ou investir naquela pessoa que tinha uma deficiência, pois eles não seriam guerreiro, para poder defender a sua pátria. Isso nesse período antigo. Já na Idade Média, entre o século IV e XV, modifica-se então essa forma de lidar com a deficiência. A maneira de ver a deficiência ocorreu em virtude até da difusão da doutrina cristã. Prevalecia-se nessa época o cristianismo, e pregava-se então uma nova maneira de visualizar a deficiência. Por isso, a prática do extermínio já não acontecia mais. A igreja proibia tudo isso, amor ao próximo, respeito e tudo mais, em virtude dessa fase do cristianismo que a sociedade dessa época estava passando. Havia, então, a ocultação e a exclusão. Então, eles não exterminavam, mas, por outro lado, havia a ocultação. Eles escondiam essas pessoas que tinham a deficiência, para que ninguém soubesse, era alguma coisa que não se mostrava, em decorrência até de que eles não sabiam como lidar com esse tipo de pessoa.
Exemplo que nós podemos dar, a prática, que todo mundo conhece, na verdade, e foi até palco aí de filmes e tudo mais, é o Corcunda de Notre Dame, né? Então, nós já assistimos, quem já assistiu o filme, né, ou vídeo, ou mesmo no cinema, a história do Corcunda de Notre Dame. Então, o que aconteceu com ele? Ele é um exemplo dessa época, é um personagem principal dessa época, um deficiente mental, filho de ciganos, que ao ficar órfão, né, ele foi jogado nas ruas de Paris e foi recolhido pelos padres e passou a morar, né, no mosteiro, na Catedral de Notre Dame. Tá? Então veja só, às vezes a gente assiste, né, um filme e não sabe qual a história que está por trás disso. Todo mundo tem muito medo, é algo que aterroriza aquele perfil daquela pessoa, mas ele tem toda uma história ali de carência em decorrência dessa dificuldade ou dessa deficiência que ele tinha, além do abandono, né, dos pais que eram ciganos. Mas a igreja, com essa conotação religiosa, faz com que ele seja recolhido, né, e passa a viver no mosteiro. Aí o filme, né, se desenrola, mas o importante é a gente saber qual é a história que tem por trás dessa pessoa. Tão assombrosa que quando nós vamos assistir todo mundo tem medo, mas existe aí um outro viés que ninguém conta, é só quando a gente vai estudar essa questão da deficiência que vem à tona a história do Corcunda de Notre Dame. Então, nos primeiros séculos do cristianismo, foram criados hospitais de caridade e centros de atendimento, né, para que essas pessoas fossem assistidas, né, muito precariamente, porque a medicina até então não era evoluída como nos dias de hoje, tudo a seu tempo. Mas o que nós podemos notar é que o cristianismo, até os padres se mobilizaram e pessoas que tinham parentes com essa deficiência, né, solicita aí ou até se mobiliza para que os hospitais de caridade, centros de atendimento façam esse atendimento às pessoas que têm essas deficiências. Até a própria família para poder lidar com essa pessoa que tem aí algum problema. Nos séculos XV e XVII, na Europa, foram construídos, então, locais de atendimento específicos aos deficientes. Nos séculos XVI e XVII, na Europa, foram, então, construídos locais de atendimentos específicos aos deficientes. Então, nós podemos verificar que quando a pessoa não nascia deficiente, que era exterminada lá no período da antiguidade, né, começou a aparecer também situações, eventos importantes, como é o caso da Revolução Industrial, que também oportunizava as pessoas a ficarem deficientes, é o que nós vamos ver agora. A Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, que é a passagem, né, da manufatura, onde as pessoas trabalhavam de forma doméstica, a partir aí de trabalhos manuais, para uma era mais técnica, mais mecânica. O trabalho era feito em condições precárias, dentro de empresas, de fábricas, em condições precárias, ocasionando, então, acidentes, mutilando as pessoas e também doenças profissionais, porque as situações que as pessoas ficavam 12, 15 horas dentro de uma fábrica eram precárias. Em virtude disso, as pessoas contraíam doenças, às vezes ficavam até deficientes, né? Então veja, ao longo do tempo, ao invés das pessoas melhorarem essa situação, em razão de alguns fatos importantes, como foi a Revolução Industrial, eles acometeram pessoas com deficiência física, né? A partir aí do trabalho das fábricas, pessoas ficaram deficientes também, não nasceram com essa deficiência, mas ao longo do tempo e por trabalhar numa empresa, numa fábrica, elas adquiriram doença que os deixaram deficientes. Século XIX, então, percebe-se uma mudança, né? Há uma mudança radical com o médico Philippe Pinel. Ele propunha que as pessoas com perturbações mentais
deveriam ser tratadas como doentes, né? Quem tinha isso, antigamente se imaginava que as pessoas que tinham aí alguma perturbação mental, né, ela era punida pelas leis divinas e outras coisas mais. O médico já tinha um outro entendimento com relação a essa questão das perturbações mentais. Era algo para a medicina cuidar e evoluir também, né? O primeiro atendimento foi do menino lobo. Todo mundo sabe dessa história, o menino lobo agia como tal, né, na sociedade do século XIX. Ele era chamado de Victor, o nome dele era Victor, mas todo mundo o conhecia mais da história do menino lobo. Ele agia como um lobo, mas na verdade ele tinha problemas mentais. Foi reabilitado e educado pelo seu tutor, o médico que acreditou nessa proposta, né, do Dr. Pinel, e o médico parceiro aí nessa mediação do menino lobo foi o Jean Itard, de 1774 a 1830. Ele acreditou que o menino sendo medicado, né, e até fazendo pesquisa, foi uma oportunidade que os médicos tiveram para estudar esse caso e até evoluir com relação a essa questão das deficiências mentais. A partir desse fato, então, como deu certo, né, houve uma reabilitação e ele foi educado pelo médico Jean Itard, né, esse tratamento, então, surge, então, como uma esperança para o tratamento dos deficientes. Surge como um primeiro tratamento, a primeira expressão, né, algo assim superficial, mas já era algo pensado para o tratamento, direcionado pela medicina para que as pessoas se reabilitassem. Isso lá no século XIX. Lá no século XX, a Segunda Guerra Mundial, né, o Holocausto, vitimou um contingente enorme, né, e teve aí vários amputados, cegos e outras pessoas com deficiências físicas e mentais também, em decorrência da participação da própria guerra, aí, que foi o Holocausto, algo, né, bastante violento. Então, como eu disse anteriormente, se as pessoas não tinham, né, não nasceram com alguma deficiência, participaram de algum fato que as deixaram dessa forma, como a Revolução Industrial, como a guerra, o Holocausto, trouxe então uma deficiência para o seu corpo. A ONU, né, Organizações das Nações Unidas, obriga os governos, então, a pesquisarem na área médica, psicológica e educativa, em virtude aí do Holocausto já no século XX. Né? Quanto isso era importante, que teve um contingente muito grande de pessoas, né? E a sociedade, a medicina tinha que dar conta dessas pessoas, né? Então, por isso foram feitos, se investiu bastante na área médica, pesquisas foram realizadas para dar conta aí desse contingente. Nos anos 60, então, inicia-se um forte movimento integrando os deficientes na esfera social, né? O tempo passou e a importância dessas pessoas, desses seres humanos, serem integrados à sociedade e não ficarem escondidos como eram lá no tempo da antiguidade. Lá no século XX, também o Holocausto, né, vitimou um contingente grande de pessoas deficientes. Trazendo esse problema aqui para o Brasil, nós temos aí várias instituições que foram fundadas com essa finalidade e permanecem até os dias de hoje, atendendo pessoas, né, com deficiência em todos os sentidos.